No começo dessa história conhecemos um jovem chamado Toma Kamijo, que era um estudante comum do ensino médio marcado por uma sorte terrível. Apesar disso, ele havia se acostumado com seus azares e aprendido a conviver com eles. Mas tudo mudou em uma noite de julho na cidade academia quando Toma decidiu entrar em um restaurante local e cometeu o erro de pedir a lasanha da casa. E o engraçado é que até aquele momento o pobrezinho não fazia ideia do que o aguardava naquela noite. Enquanto esperava o pedido, Toma notou um sujeito ameaçando uma mulher inocente ali perto. Movido por um senso de justiça, ele criou coragem e enfrentou o agressor, sem perceber que havia outros comparsas à espreita. Quando achava que a situação estava sob controle, o homem chamou reforços e ordenou que eles perseguissem Toma por toda a cidade. Correndo para salvar a própria vida, ele acabou chegando a uma ponte onde encontrou novamente a mulher que ele havia tentado proteger. Foi então que ele descobriu que sua interferência inicial tinha salvado os agressores, pois a mulher era na verdade a Esper mais poderosa da cidade. E nessa história a Esper é o nome das pessoas que possuem habilidades especiais desenvolvidas cientificamente. E no caso daquela garota, ela possuía impressionantes poderes elétricos. Então se Toma não tivesse interferido, os homens teriam sido destruídos por ela. Em seguida, a mulher começou a conversar com Toma sobre moedas tecnológicas e outras questões científicas. Então Toma, sendo um Esper de nível 0, implorou por clemência ao perceber que ela preparava seu ataque mais forte. Ela lançou o golpe, mas ficou chocada ao ver que Toma conseguiu neutralizá-lo com apenas um soco. Enfurecida, ela intensificou seus ataques e dessa vez a força foi tanta que linhas de eletricidade foram danificadas, causando um apagão em metade da cidade. Na manhã seguinte, Toma acordou em seu apartamento quente, exausto e suado. Com o apagão, os alimentos da geladeira haviam estragado, deixando um cheiro ruim no ar. Ele suspirou, retirou os lençóis da cama e foi até a varanda para estendê-lo. Lá encontrou uma garota vestida com roupas estranhas, que lembravam um traje de igreja. Antes que ele pudesse dizer algo, a garota despertou e pediu comida. Toma, ainda sonolento, a levou para dentro e ofereceu um pouco da comida estragada. Para sua surpresa, a garota comeu tudo com prazer e ainda agradeceu. Tomado pela culpa de ter oferecido aquilo, Toma acabou comendo também. A garota se apresentou como Index e explicou que era um índice de escritos proibidos, tendo memorizado todas as 103.000 grimórias armazenadas na biblioteca da igreja inglesa. Quando Toma perguntou onde estavam essas grimórias, ela disse que estavam escondidas de pessoas comuns como ele. Index contou sobre suas habilidades mágicas, mas Toma não acreditou e pediu prova. Ela pegou uma faca e pediu que ele a atacasse, mas Toma acabou apenas rasgando suas roupas ao segurá-la, deixando-a constrangida. Depois de consertar suas roupas, Index disse que precisava partir. Toma quis saber mais sobre seus inimigos, mas ela se recusou a falar. Ao tentar segui-la, Toma tropeçou, caiu e quebrou o celular. Ao se levantar, perguntou se ela tinha outro lugar para ir. Ela respondeu que procurava abrigo em alguma igreja próxima e partiu. Toma então se lembrou das aulas extras e correu para se arrumar. A cidade academia era uma metrópole com mais de 2 milhões de habitantes, sendo 80% estudantes. Por conta de seu desempenho ruim, Toma estava em detenção. Seu professor das aulas extras, mais baixo que ele, reclamava da falta de empenho. Durante a aula, Toma pensava em Index e no que ela estaria enfrentando. Ao voltar para casa, reencontrou a Esper elétrica do dia anterior chamada Misaka, que o desafiou para uma revanche. Toma recusou e cedeu a vitória. Furiosa, Misaka lançou relâmpagos, que Toma ignorou. Ao chegar em casa, Toma encontrou Index caída e ferida na entrada. Ele se aproximou e percebeu a gravidade dos ferimentos. Antes que pudesse fazer algo, apareceu um mago que zombou dos dois. O homem disse que sua colega Kanzaki havia atacado Index. Toma tentou acordá-la sem sucesso e, tomado pela raiva, atacou o mago às cegas. Logo, o mago, que se identificou como Style, pediu que Toma saísse do caminho para que ele pudesse levar o corpo de Index. Style explicou que Index possuía um cérebro fotogênico e habilidades perigosas. Ele alertou Toma sobre o risco que ela representava e disse que a levaria de qualquer forma. Toma, furioso, tentou atingi-lo, mas Style desviou e invocou uma criatura mágica chamada Inocentius. A criatura atacou, mas Toma usou sua habilidade única para suprimi-la e se preparou para contra-atacar. Style tentou lançar outra bola de fogo, mas Toma anulou novamente. Style recitou um novo feitiço para invocar uma versão mais forte de Inocentius. Toma lutava para dissipar o monstro aprimorado. No meio disso, Index despertou num estado quase robótico e começou a revelar segredos importantes para Toma. Style interrompeu e lançou outra bola de fogo. Toma correu pelos corredores e viu talismãs estranhos nas paredes. Inocentius o perseguiu até um beco sem saída. Toma passou por ele e caiu no térreo. O monstro disparou um raio flamejante que Toma conseguiu evitar. Ele tentou ligar para a polícia, mas percebeu que seu telefone havia sido destruído na queda anterior.
Enquanto Style se aproximava de Index, os sprinklers do teto ativaram e molharam ele. Toma usou os elevadores para se reposicionar e enfrentá-lo de novo. Style ficou surpreso, então Toma explicou que havia enfraquecido Inocentius ao molhar os papéis mágicos que Style tinha espalhado no apartamento. A água apagou a tinta e inutilizou os feitiços. Com isso, Toma desfez o poder restante da criatura e derrotou Style com um único soco. Algumas horas depois, polícia e bombeiros chegaram para conter os danos. Toma levou Index para um local mais isolado da cidade e refletiu sobre como ajudá-la. Ela despertou por instantes, passou algumas informações e desmaiou de novo. Toma perguntou sobre as 103.000 grimórias, mas Index explicou que seu cérebro não era capaz de absorver esse conhecimento. Ele decidiu levá-la à casa de sua professora das aulas extras. Ao chegar lá, ele implorou para entrar e colocou Index no chão. Subitamente, o corpo de Index se iluminou e deu instruções a Toma para iniciar sua cura. Ela pediu que ele saísse para que seu poder de anulação mágica não interferisse no processo. Toma saiu correndo pelas ruas da cidade. Enquanto isso, Kanzaki, colega de Style, observava de longe. Então, de repente, o subconsciente de Index pediu ajuda à professora para realizar o ritual. Ela desenhou um círculo mágico com seu próprio sangue e solicitou a mão e a voz da professora. A professora hesitou, sugerindo esperar por ajuda médica, mas Index insistiu que tratamentos comuns não serviriam. Ela pediu itens específicos para colocar no centro do círculo, incluindo Oreos e um cartão SD. A professora seguiu as instruções. O ritual começou com Index liderando o canto e a professora acompanhando. A liberação de energia sacudiu o cômodo, deixando a professora atordoada, mas a conexão foi bem sucedida. Na etapa seguinte, Index pediu que a professora visualizasse um anjo dourado. A professora tentou, mas falhou, fazendo o chão tremer e afundar. Em uma última tentativa, ela conseguiu. Index retomou o controle e, ao tentar novamente, alguns objetos começaram a derreter. O anjo apareceu e permaneceu por mais tempo. O ritual se encerrou e Index voltou a um estado dormente. No dia seguinte, Toma visitou as duas e viu Index vestindo o pijama da professora. Ele ficou confuso e começou a fazer perguntas. Index provocou a professora e questionou a relação entre ela e Toma. Toma disse que Index era a irmã da professora e agradeceu pela ajuda em mantê-la segura. A professora se preparou para ir ao supermercado, deixando os dois em casa. Durante sua ausência, Index revelou a Toma que, como a professora, não deveria mais usar magia. Toma pressiona Index para que explique o que a magia significa para ela, o que a leva a revelar o fardo que carrega. Ela explica que veio da Igreja Necessários, uma instituição que usa a magia do bem para combater o mal. Index possui a habilidade de memorizar grandes quantidades de informação, e sem querer memorizou os 103.000 grimórios. Toma fica frustrado por ela ter escondido suas habilidades. Index tenta gerar empatia chorando, mas Toma dá um leve tapa em sua testa, tentando confortá-la ao lembrar que pode contar com sua mão direita. Index o lembra das aulas extras e, apesar de ele querer ignorar, ela insiste que ele vá à escola. E durante todo esse tempo, alguns prédios adiante, Style e Kanzaki observam Toma e Index por binóculos, localizando os dois e planejando uma estratégia de combate contra Toma, que agora protegia Index. Kanzaki suspeita que Toma esteja usando algum tipo de magia para anular ataques mágicos. Style demonstra arrependimento por ter ferido Index, já que ela parece feliz ao lado de Toma e da professora Como. Apesar disso, eles sabem que tem um dever a cumprir. Mais tarde naquela noite, Toma e Index saem para tomar um pouco de ar fresco. Index fala animadamente sobre o que Como lhe ensinou enquanto Toma estava na escola. Ela comenta que não lembra muito bem de seus primeiros momentos no Japão e que não entende certas coisas. Ao perceber a irritação de Toma, Index o questiona sobre o que está sentindo de verdade, e ele acaba se abrindo. Como resposta, Index fica irritada e morde a mão dele antes de voltar para casa. Em seguida, Toma continua caminhando sozinho pelas ruas até que de repente as luzes se apagam e todas as pessoas desaparecem. Ele permanece atento até que Kanzaki aparece. Ele se confunde ao perceber que todos sumiram em apenas um minuto. Kanzaki explica que usou uma runa para evacuar a área. Ela revela seu verdadeiro nome e ataca Toma com ondas sonoras poderosas. Toma consegue desviar dos ataques. Kanzaki já sabia do poder da mão direita de Toma, o Breaker, e havia se preparado para isso. Toma tenta contra-atacar com coragem, mas os golpes de Kanzaki o mantêm afastado. Durante a luta, Toma percebe fios finos montados por Kanzaki, dificultando qualquer fuga. Kanzaki insiste que a única forma de ele sair vivo dali é se render. Mas mesmo assim, Toma se recusa, pois acredita que Index, apesar de carregar a enciclopédia de grimórios, continua sendo humana. Ele critica a atitude de Kanzaki e fala com firmeza. Cansada da insistência dele, Kanzaki revela a verdade. Index era sua protegida e Kanzaki jamais quis machucá-la. Ela acredita que Index estaria melhor sozinha. Ela e Style vêm tentando salvá-la. A habilidade de memorização instantânea de Index sobrecarrega seu cérebro, já que ela absorve informações úteis e inúteis. Atualmente, mais de 85% da capacidade
capacidade cerebral dela está ocupada com dados acumulados no último ano. Para evitar uma falha total, Kanzaki e Style precisam apagar algumas memórias e estabilizar esse uso. O prazo para realizar esse apagamento de memórias termina em 3 dias. Se falharem, podem perdê-la. Kanzaki então pede para que Toma entregue Index, mas ele se recusa e os acusa de desistirem dela com facilidade. Ele continua argumentando, irritando Kanzaki ainda mais. Perdendo o controle, ela ataca com sua espada, derruba-o no chão e, chorando, insiste que não há outra escolha. Mesmo ferido, Toma se levanta e diz que eles estão ignorando a possibilidade de Index viver com 100% de sua mente. Kanzaki escuta enquanto Toma fala com paixão sobre o potencial dela para ter uma vida plena. Após seu discurso, Toma desmaia e Style assume o controle. Enquanto isso, na cidade academia, Kuroko e Misaka voltam do mercado e percebem uma aglomeração próxima a uma plataforma que havia colidido com uma ponte. Curiosa, Kuroko vai investigar, deixando Misaka para trás. Misaka olha ao redor e vê Index vestida com trajes religiosos se afastando, mas como ainda não a conhecia bem, não dá importância. 3 dias após o ataque, Toma acorda no apartamento de Como e vê Index ao seu lado. Ele se surpreende ao saber que passou 3 dias desacordado. Ele relembra as palavras de Kanzaki, se perguntando se havia verdade nelas. Index conta que Como encontrou caído no meio da rua e o levou para casa. Ela pede desculpas por não ter conseguido ajudá-lo e se oferece para curá-lo com magia, mas Toma recusa, dizendo que ficará bem. Isso a irrita, mas ela respeita a decisão dele. Mais tarde, Index levanta-se para fazer café da manhã que Toma tenta evitar comer. Mesmo assim, ela joga comida na cabeça dele. Nesse momento, alguém bate na porta e quando eles abrem, Kanzaki e Style estão esperando. Index se coloca à frente de Toma implorando para que deixem seu amigo em paz. Style e Kanzaki escutam o apelo e vão embora. Naquela noite, Toma senta perto de Index adormecida e lembra do encontro com os magos. Ele se dá conta de que o procedimento de apagamento de memória está marcado para acontecer em poucas horas, mas Index ainda está na casa de Como. Enquanto observa o sono dela, Kanzaki liga para Toma e ele atende. Ela pergunta se Index está com ele e Toma confirma. Kanzaki diz que ele deve se despedir, pois logo eles virão buscá-la para realizar o ritual à meia-noite. Toma pergunta se não há outra maneira de fazer isso, mas Kanzaki responde que só conhecem esse método. Toma propõe usar a ciência para encontrar outra solução, mas Kanzaki insiste que entregar Index é a única forma de completar a missão. Sendo assim, Toma se recusa a entregar sua amiga e afirma que lutará até cair. Então Kanzaki desafia Toma a dar o seu melhor, pois ele tem até a meia-noite para entregar Index ou enfrentar as consequências. Ela encerra a ligação, deixando Toma com uma sensação de urgência. Ele tenta encontrar livros sobre medicamentos psicotrópicos que possam apagar memórias, mas não encontra nada. Também tenta contatar alunos inteligentes, mas todos estão dormindo, já que é uma noite de aula. Sentindo-se sem esperança, Toma acredita que tudo está perdido até que um dos alunos retorna a ligação. No entanto, ao perceber que já é meia-noite, ele desiste e se prepara para o confronto. Style e Kanzaki chegam rapidamente. Index já começa a sofrer com a sobrecarga de memórias. Eles afastam Toma e avaliam a situação. Toma implora por uma chance de encontrar uma alternativa que não apague todas as lembranças de Index. Style se cansa dos apelos e pergunta se Toma consegue conviver com o risco de colocar a vida dela em perigo com seus métodos incertos. Sem palavras, Toma se vê sem saída, sem querer perder sua amiga. Style começa a desenhar o círculo mágico na parede. Ao terminar, informa Toma de que o ritual começará em 10 minutos. Kanzaki conversa com Style e permite que Toma tenha mais tempo para se despedir de Index. Após os dois saírem do cômodo, Index desperta e pede que Toma fuja enquanto pode. Toma coloca de volta para dormir e começa a refletir. Ele percebe algo estranho, como Kanzaki e Style sabiam a porcentagem exata da capacidade cerebral de Index. Ele liga rapidamente para sua professora Como em busca de respostas. Como diz que é fisicamente impossível o cérebro humano explodir por excesso de informação. A revelação choca Toma. Mesmo assim, Como reforça que o cérebro humano não pode ser sobrecarregado desse modo. Toma conclui que alguém está mentindo, seja a igreja ou Kanzaki e Style. Ele suspeita fortemente da igreja. Com o tempo se esgotando, Toma coloca sua mão direita na testa de Index, tentando anular qualquer feitiço mágico que a igreja possa ter colocado nela. Na primeira tentativa, nada acontece. Então ele vai mais fundo e coloca o dedo dentro da boca de Index, encontrando uma energia mágica estranha e obscura. Essa energia o choca e transforma Index em um estado robótico. O subconsciente de Index passa a enxergar Toma como uma ameaça e entra em ação, conjurando armas de defesa em forma de laser. O robô subconsciente dispara lasers mágicos contra Toma, mas ele os absorve com sua mão direita. Style e Kanzaki ficam surpresos ao ver Index usando poderes elementais mesmo sem ser uma Esper. Toma revela a verdade aos dois, explicando
explicando que a igreja mentiu pra eles e os manipulou pra evitar que soubessem demais sobre os grimórios armazenados na mente fotográfica de Index. O robô de Index intensifica o ataque para eliminar Toma e proteger os segredos da igreja. No entanto, Toma concentra ainda mais o poder em sua mão direita e continua absorvendo os ataques. Style intervém usando sua magia para interromper o confronto. Toma os desafia e pergunta se eles realmente querem salvar a vida de Index. Ele os incentiva a se unirem a ele para interromper o ataque e se tornarem protagonistas da própria história em vez de continuarem como personagens secundários. Kanzaki entra na luta e utiliza um feitiço poderoso para desfazer os ataques mágicos de Index. O feitiço não apenas cessa o ataque, como também redireciona o raio de laser pelo teto em direção ao céu. O robô de Index hesita por um momento, mas logo retoma o ataque. Style invoca Inocentes para proteger Toma, mas o robô de Index aumenta o poder e destrói a criatura. Aproveitando a oportunidade, Toma se aproxima do corpo de Index, coloca a mão direita em sua testa e absorve a fonte do feitiço mágico até que não reste mais energia para sustentar o ataque. Index para de atacar e desmaia enquanto penas brancas caem do teto. Toma a segura nos braços por um breve momento antes de desmaiar, também exausto. No dia seguinte, Index visita Toma no hospital. O médico pergunta se os dois estiveram envolvidos na destruição do satélite ocorrida na noite anterior. Index afirma que não sabe o que aconteceu. O médico entrega a ela uma carta escrita por Style e Kanzaki endereçada a Toma. Index abre a carta e descobre que ela foi temporariamente colocada sob os cuidados de Toma, enquanto a igreja lida com as consequências de suas mentiras. De repente, a carta explode. O médico orienta Index a visitar Toma e agradecer por tê-la ajudado. Index então vai até uma clínica próxima e bate na porta, mas Toma atende fingindo não se lembrar quem ela é. Apesar da brincadeira, Toma revela que na verdade se lembra de tudo, inclusive das mentiras da igreja. Index tenta ajudá-lo a recuperar suas memórias, mas percebe que seus esforços não têm resultado. Quando ela tá quase chorando, Toma para de brincar e garante que lembra de tudo. Ele explica que usou seu poder para anular os efeitos da perda de memória em seu próprio cérebro. Embora Index não acredite de imediato, ela fica irritada por ele ter mentido no começo. Quando o médico entra no quarto e encontra Index saindo às pressas, ele pergunta a Toma se ele ainda tem um coração, mesmo após ter perdido suas memórias. Toma responde que está bem. 2 semanas depois, Style visita um laboratório subterrâneo e encontra uma máquina humanoide de cabeça para baixo chamada de Grande Superintendente Alistair. Alistair ordena que Style forme uma parceria temporária com Toma para manter o equilíbrio no mundo e juntos encontrem uma pessoa chamada Deep Blood. Essa pessoa possui poderes únicos que podem eliminar um organismo perigoso para a paz global. No dia seguinte, Index acompanha Toma até a livraria para comprar livros de referência. Quando saem da loja, Toma reclama do preço do livro. Index pergunta o que eles podem fazer com os 3.000 ienes que restam no banco. Enquanto Toma pensa no que fazer com o dinheiro, Index se distrai com uma placa de sorvete. Quando ele se aproxima, ela faz piada com seu desejo por sorvete. Por causa da frustração, Index começa a falar tão rápido que Toma se perde nos próprios pensamentos, refletindo sobre o que teria acontecido se o incidente de 2 semanas atrás não tivesse causado a perda de memória. Index o chama de volta à realidade e implora para que ele compre sorvete para ela. Nesse instante, 2 amigos de Toma aparecem, como de costume, para provocá-lo. Eles perguntam quem é a garota estranha que está com ele. Ao ver os amigos, Toma fica envergonhado e tenta afastá-los. Index percebe isso e usa sua última carta para convencê-lo a comprar o sorvete. Toma acaba cedendo. A cena seguinte mostra Toma usando seu dinheiro para comprar um jantar completo para Index e para seus 2 amigos. Ao se aproximar da mesa com sua bandeja, Toma vê uma mulher de cabelos castanhos dormindo ao lado de Index. Ele tenta acordá-la, mas ela resiste. Depois de algum esforço, a mulher desperta e pede ajuda para encontrar uma moeda de 100 ienes que perdeu após fazer muitos pedidos. Toma se recusa a dar o próprio dinheiro. A mulher, chamada por eles de Garota do Santuário, pede dinheiro para Index e os amigos de Toma, mas nenhum deles aceita ajudar uma desconhecida. Eles continuam a chamá-la de Garota do Santuário, mas ela afirma ser uma maga. Index tenta conhecê-la melhor, mas a mulher a irrita. Os guarda-costas da mulher chegam ao restaurante para buscá-la. Quando Toma pergunta quem são, a garota responde que são professores do curso preparatório. Após a saída dela, Toma e Index seguem caminho para casa. No trajeto, encontram um gato abandonado e Index se apaixona pelo animal, querendo levá-lo para casa. Ela implora para que Toma a deixe ficar com o gato, que chamou de esfinge. Toma responde que animais não são permitidos nos dormitórios. Index grita de frustração, assustando o gato, que foge. Toma fica sozinho na rua enquanto Index corre atrás do animal. Depois que ela sai, Style aparece no local e ativa uma runa que se manifesta para Toma. Assustado, Toma pergunta o que ele fez com Index. Style garante que Index está bem e que só está seguindo o gato. Ele explica que agora há outro problema. Style conta que uma garota chamada Deep Blood está sendo mantida em cativeiro na escola Missa Lacrão. Essa escola, que já foi renomada, se tornou um culto religioso falso que idolatra a ciência. Ele continua contando que Aureolus Izard, um alquimista de verdade,
vindo de Zurique e está escondendo a garota lá há 3 anos. Toma pergunta por que essa garota é tão importante. Style explica que ela é a única capaz de eliminar vampiros. Toma considera recusar o convite para ajudar na investigação, mas Style argumenta que ele não deveria recusar. Style conclui a conversa, desfaz a runa e vai embora. Index e Toma voltam ao dormitório no mesmo momento. Na porta, Toma percebe algo se mexendo dentro das roupas de Index. Ele exige que ela mostre o que está escondendo. Index resiste fortemente. Após alguma insistência, Toma descobre que ela trouxe o gato para casa escondido. Index implora para ficar com ele enquanto Toma tenta se livrar do animal. No fim, Toma concorda com a condição de que o gato permaneça sempre dentro de casa. Index agradece Toma por sua generosidade. Então, quando Toma sai do dormitório, ele vê Style espalhando talismãs pela região. Quando questionado, Style explica que está posicionando inocentes ao redor da estrutura para proteger Index enquanto estiverem fora. Quando termina, Style leva Toma até a escola preparatória e mostra uma foto da garota que devem proteger. Ao olhar a imagem, Toma percebe que se trata de Himegami, a garota que viu no restaurante mais cedo naquele dia. A dupla entra na escola e encontra 2 corpos caídos no chão. Lá dentro, percebem que os estudantes estão sob influência de um feitiço mágico poderoso. Style informa que o feitiço está sendo sustentado por um núcleo escondido em algum ponto do prédio e que destruí-lo é a única forma de libertar os estudantes. Eles então decidem subir pelas escadas e Toma questiona por que não usaram o elevador. Style explica que certos eletrônicos talvez não sejam permitidos em território inimigo. Para testar essa hipótese, Toma tira o celular do bolso e faz uma ligação para Index, conversando brevemente com ela antes de encerrar a chamada. Após o telefonema, Style demonstra certo ciúme ao perceber que Toma e Index estavam mais próximos do que antes. Quando chegam à cafeteria, encontram estudantes aparentemente envolvidos em conversas casuais e brincadeiras. No entanto, assim que os alunos percebem a presença de Style, Toma tudo para de repente. Os estudantes passam a encará-los e começam a entoar encantamentos, deixando clara a hostilidade. Style percebe o perigo iminente e sai correndo, deixando Toma confuso. Logo, Toma percebe pequenas esferas mágicas se formando nas cabeças dos estudantes e vindo em sua direção. Na tentativa de se salvar, Style empurra Toma para o caminho das esferas, sacrificando-o como distração enquanto escapa. Toma cai por um lance de escadas e dá de cara com uma aluna que estava recitando encantamentos. As esferas atacam a aluna até ela perder a consciência. No entanto, as esferas continuam avançando contra Toma até serem dispersadas por Himegami, a própria estudante que eles estavam procurando. Enquanto isso, Izard havia traído Style para outra parte da escola, planejando encurralá-lo. Ele envia alguns alunos para atacá-lo, mas Style reage e consegue derrotá-lo. Nesse momento, Izard aparece pronto para enfrentar Style, e enquanto isso, Index toma banho no apartamento de Toma, refletindo sobre o telefonema recente. Ela acha estranho que Toma tenha respondido com calma, considerando suas reações habituais. Após o banho, ela se veste e sai para procurá-lo. Na mesma hora, Himegami retira um bastão policial escondido nas roupas com a intenção de fazer respiração boca a boca na estudante desmaiada. Toma intervém e pede que Himegami deixe o prédio, já que ela tem liberdade para sair. Himegami explica que possui uma missão a cumprir dentro da escola. Por ter sangue que atrai vampiros, passou muito tempo os exterminando, mas se cansou dessa vida e deseja encerrá-la. Toma pergunta por que ela está ajudando o Izard se não quer mais matar vampiro. Himegami responde que está ajudando o Izard a capturar uma amostra de vampiro e que ele prometeu mantê-la fora do combate. Nesse momento, Izard aparece e Toma o ataca instintivamente, mas logo Izard o obriga a parar. Quando a tensão aumenta, Himegami se interpõe e impede a violência. Izard então usa seu poder para fazer Toma esquecer tudo que aprendeu e segue em frente. Enquanto isso, Index rastreia a energia de Toma até o prédio da escola. Toma acorda em um brinquedo de balanço, furioso com Style por tê-lo usado como isca. Nesse momento, Izard encontra Index na entrada do prédio e a coloca em sono profundo. Style e Toma correm de volta para a escola, mas são interceptados pelos membros restantes dos 13 Cavaleiros Sagrados. Os Cavaleiros usam um feitiço bombardeio mágico sagrado, um encantamento que amplifica o verdadeiro poder de Izard chamado Ars Magna. Com o feitiço finalizado, Style e Toma encontram Sphinx do lado de fora do prédio, que indica que Index esteve por ali e provavelmente foi capturada. Style e Toma entram apressadamente na escola em busca de Izard. Enquanto isso, Izard já levou Index até um cômodo no andar superior. Eles encontram Izard no meio da preparação de um ritual, com Himegami ao lado. Style percebe que a intenção de Izard é repetir o ritual de apagamento de memória em Index. Aparentemente, Izard não sabe que Toma já havia provado que a teoria sobre o limite de memória de Index era falsa. Style então explica a Toma que Izard havia sido parceiro de Index 3 anos atrás, mas as memórias dela foram apagadas. Izard acredita que vampiros possuem capacidade cerebral ilimitada, o que permite que eles recordem tudo por longos períodos e utilizem o cérebro sem restrições. Agora Izard pretende atrair um vampiro usando o sangue de Himegami.
Ele quer capturá-la e transformar Index em vampira para que ela nunca mais precise passar pelo ritual de apagamento. Style informa que esse plano já não é mais necessário. Além de arriscado, Toma já deixou claro que Index, sendo humana, não morreria por saber demais. Izar se recusa a acreditar na teoria de Toma, considerando-o apenas um humano sem poderes. Style o adverte de que deveria ouvir Toma ou será o único culpado pelas consequências. Style também revela o poder oculto de Toma, o Breaker imaginário que reside em seu braço direito e cancela qualquer magia. Logo, Izar entra em desespero e se senta. Nesse momento, Index desperta e pede comida a Toma, dizendo que tá com fome. Izar os ridiculariza por zombarem dele e ordena que eles se joguem ao chão. Style e Toma obedecem e caem. Izar então exige que eles partam para sempre. Imigami interfere e consegue distraí-lo o tempo suficiente para quebrar o feitiço. Izar então volta sua atenção para Imigami e ordena que ela desapareça. Toma se levanta rapidamente e segura Imigami para impedir que ela se machuque. A vida de Imigami passa diante dos seus olhos diante da ameaça iminente. Ela se lembra da primeira vez que viu Izard e da expressão calma que ele demonstrava, mesmo sabendo que ela atraía vampiros. Toma usa seu breaker imaginário para cancelar o efeito de Izard sobre Imigami. Com ela salva, Toma deita com cuidado e encara Izard. Izard pega outro pino mágico e força Toma a sufocar, ser esmagado e atingido por raios. Mesmo assim, Toma usa a mão direita para cancelar todos os efeitos. Ao perceber que seus ataques não surtem efeito, Izard decide intensificar sua ofensiva. Ele conjura diversas armas de fogo e dispara todas ao mesmo tempo. Toma é atingido por vários projéteis, mas sobrevive milagrosamente. Style, ainda caído no chão, começa a questionar a suposta onipotência de Izard, instigando dúvidas em sua mente. Izard, furioso, despedaça Style e volta a encarar Tuma. Enquanto isso, Tuma reflete sobre as palavras de Style e começa a se perguntar por que Izard precisa de tantos instrumentos se poderia simplesmente transformar suas ordens em realidade com palavras. Isso faz com que ele chegue à conclusão que os comandos de Izard são ilusões que só afetam as vítimas enquanto ele acreditar nele. Eles só precisam fazer Izard duvidar de si mesmo. Ele ataca com tudo, acertando em cheio a mão direita de Toma e arrancando. Mesmo gravemente ferido, Toma se levanta. Com o braço direito mutilado, ele caminha em silêncio na direção de Izard. Cada passo firme ressoa como um golpe. A simples presença dele é o suficiente para fazer Izard tremer. Sem dizer uma palavra, Toma chega perto e acaba com ele de uma vez por todas. No dia seguinte, Toma é internado novamente para consertar sua mão direita. O médico se espanta ao vê-lo hospitalizado pela segunda vez em 10 dias. Mais tarde, Style visita Toma e corta uma maçã para ele. Ele informa que Izard perdeu a memória e a capacidade de usar magia por causa da batalha. A associação decide fechar a escola preparatória e libertar os estudantes do feitiço. Enquanto discutem os acontecimentos, Index chega acompanhada de Himigami para ver como Toma está. Ao entrar no quarto, Himigami pergunta por que Toma ajudou. Toma responde que não tinha um motivo específico, apenas sentiu que deveria fazer aquilo. Himigami o observa em silêncio, refletindo sobre os verdadeiros motivos por trás de suas ações. Em outro ponto da cidade academia, uma mulher semelhante a Misaka, Esper de nível 5 da escola, é vista mirando com um rifle de precisão para um homem que ela chama de Accelerator. Ela mira e atira nele, mas ele desvia as balas com facilidade, fazendo com que elas acertem. Ela acaba ferida e sem condições de fugir. No dia seguinte, Toma participa de uma aula de recuperação e decide comprar uma bebida em uma máquina automática defeituosa. Para sua frustração, a máquina engole seu dinheiro e não entrega a bebida. Seu azar ataca novamente. Enquanto lamenta a situação, Misaka aparece de maneira dramática. Ela dá um chute na máquina e consegue tirar uma bebida para si. Toma lamenta o dinheiro perdido e Misaka, com seu jeito sarcasticamente gentil, se oferece para ajudar. Ela descarrega um choque elétrico na máquina, fazendo com que várias bebidas sejam liberadas para os dois. Misaka recolhe todas as latas e entrega a Toma, que está sentada em um banco do lado de fora. Eles conversam e comentam sobre a vez em que Toma derrotou Misaka na ponte. No entanto, Toma tem dificuldade de se lembrar daquele momento, já que perdeu parte das memórias durante a luta envolvendo o Index. Determinado a esconder a perda de memória, ele finge se lembrar do ocorrido e Misaka acredita. De repente, Kuroko aparece e chama Toma de namorado de Misaka de forma provocativa, o que faz Misaka tentar eletrocutá-la. Kuroko escapa dos ataques e foge. Logo depois, a sósia de Misaka aparece e Misaka a apresenta como sua irmã antes de sair com ela. No caminho de volta para casa, Toma esbarra em uma bola de tênis e acaba caindo no chão. Ao se levantar, dá de cara com a irmã de Misaka carregando equipamentos militares. Intrigado, ele pergunta sobre aquilo. A irmã de Misaka revela que já trabalhou com pesquisa e se oferece para ajudá-lo a carregar as latas de suco. Os dois seguem juntos até o dormitório de Tuma, onde encontram Meika, uma aluna da escola de empregadas. Ela explica que ficará no quarto por um tempo, já que o ar-condicionado do seu dormitório quebrou. Após uma conversa rápida, Meika provoca Tuma sobre a presença da irmã de Misaka no quarto, e sai logo em seguida montada em seu brinquedo robótico. Tuma e a irmã de Misaka sobem de elevador até o andar de Tuma, onde encontram o Index Imigami Sphinx. O
O grupo explica que tá ali para livrar a Sphinx das pulgas. Toma critica os métodos que estavam usando, mas a irmã de Misaka usa seus poderes elétricos para exterminar as pulgas e depois vai embora deixando as latas de suco. No dia seguinte, Toma volta a cochilar durante a aula de recuperação. A professora Como tenta sem sucesso prender a atenção dos alunos. Depois da aula, Toma encontra a verdadeira Misaka perto de uma grade. Eles conversam sobre os dirigíveis de anúncios que sobrevoam a cidade. Misaka dá um leve toque na testa de Toma e se despede, caminhando para longe. Toma continua a caminho de seu dormitório, onde encontra novamente a irmã de Misaka. Ele agradece pela ajuda com as bebidas e pergunta sobre o gato preto misterioso com o qual ela parecia estar envolvida. A irmã de Misaka explica que está tentando resgatar o gato de ser levado para o abrigo municipal. Toma se oferece para ajudar e carrega o gato junto dela até o dormitório da irmã. Durante o trajeto, ela tem dificuldade em escolher um nome para o gato. Chegando a uma livraria, Toma entrega o gato para ela e entra na loja para procurar livros. Nesse momento, a irmã de Misaka percebe a presença de Accelerator nas proximidades e se prepara para um possível confronto. Ela acaba encurralada em um beco com o Accelerator. Ela tenta atirar com seu rifle, mas ele consegue evitar os projéteis com facilidade e os rebate contra ela. Ferida, ela fica caída no chão enquanto o Accelerator se aproxima e toca seus ferimentos. Enquanto isso, Toma termina de comprar seu livro e volta para a rua apenas para perceber que a irmã de Misaka desapareceu. Ele pega o gato e começa a procurá-la. Seguindo em direção ao beco, Toma encontra cápsulas de balas espalhadas no chão. Investigando mais a fundo, encontra um corpo aparentemente sem vida. Assustado, Toma chama uma ambulância e a polícia. Quando os agentes chegam, Toma os leva até o local, mas o corpo desapareceu. Ele insiste que viu alguém morto, mas os policiais não acreditam. Decidido a descobrir o que aconteceu, Toma corre até outro beco. Após algum tempo, ele encontra a irmã de Misaka viva. Sem entender como ela sobreviveu, ele a encara surpreso. Ela pede desculpas por tê-lo preocupado e compartilha uma senha aparentemente aleatória relacionada a um experimento. Toma tenta entender o que ela tá dizendo, mas logo várias outras cópias das irmãs de Misaka aparecem, todas se desculpando por terem causado problemas. Toma fica em choque ao ouvi-las revelar o número de série da Misaka que morreu. Intrigado, Toma pede mais informações sobre quem elas são. As clones explicam que foram criadas a partir de Misaka para fins militares. Após a explicação, elas se despedem e deixam Toma com um gato preto, completamente sem reação. Ele reflete se Misaka sabia sobre o programa de clonagem militar. Pensando na conversa que tiveram mais cedo, ele conclui que ela provavelmente sabia. No dormitório de Himigami, ela e Como se sentam para jantar. Quando estão prestes a comer, alguém bate na porta. Himigami abre e encontra Index caída no chão. Ela fecha a porta imediatamente, se recusando a deixá-la entrar. Depois de muitos pedidos e ao ver que Index usa as Sphinx para despertar empatia, Himigami a deixa entrar. Index se junta a elas no jantar. Enquanto isso, Toma vai até o prédio de apartamentos de Misaka para perguntar sobre as clones. Ele liga pro quarto e ao atenderem reconhece de imediato a voz robótica poderia ser Kuroko ou uma das clones. A pessoa informa que Misaka não está no momento, mas sugere que ele a espere no quarto. Toma entra e encontra a colega de quarto dormindo. Meio sonolenta, ela o convida a se sentar na cama de Misaka enquanto espera. Toma recusa achando a situação inapropriada. A colega insiste que não há problema e curiosa pergunta quem ele é. Antes que ele possa responder, a voz da supervisora do dormitório ecoa pelos alto-falantes anunciando uma verificação de presença. Rapidamente, Kuroko esconde Toma debaixo da cama para evitar confusão. A supervisora entra, dá suas instruções e pede que Kuroko encontre Misaka na cafeteria. Assim que ela sai, Kuroko também deixa o quarto, e Toma permanece ali escondido sob a cama. Tomado pela curiosidade, Toma vasculha o local e encontra uma bolsa com um zíper aberto. Ao abrir a bolsa, descobre documentos relacionados ao programa de clonagem. Fica evidente que Misaka não só sabia do programa como também o apoiava ativamente. Chocado, Toma corre para fora e nota as turbinas eólicas girando mesmo sem vento. Isso indica que Misaka está por perto. Pouco distante, Misaka permanece parada, olhando fixamente para as turbinas giratórias. Durante o jantar, Como conversa com Index e Himigami sobre a vida de Schrödinger como cientista. Usando uma caixa de chocolate como analogia, ela tenta explicar a ideia de substituir a realidade por uma imagem mental dos próprios desejos. Enquanto isso, Misaka permanece perto da grade em pensamento. Ela se lembra da época em que foi abordada por cientistas quando ainda era jovem e convidada para participar de um experimento. Surpreendentemente, sua mãe não se opôs à ideia de usar a filha para fins científicos. A fama de sua classificação como expert de nível 5 chegou até seus colegas de escola, fazendo com que ela evitasse os holofotes durante boa parte da infância. Toma se aproxima e pergunta o que ela tá fazendo. Misaka responde que pode fazer o que quiser e que não precisa obedecer ordens de um expert nível 0 como ele.
Toma, sério, pela primeira vez apresenta um dos documentos e lê seu conteúdo. Misaka fica chocada e se pergunta como ele conseguiu acesso àquilo. Mesmo surpresa, ela mantém a compostura e pergunta por que Toma entrou em seu quarto sem permissão. Toma pede desculpas e pergunta como ela conseguiu aqueles documentos. Misaka permanece calma e revela que tem trabalhado secretamente para desmantelar instalações de pesquisa ilegais espalhadas pela cidade. Apesar da constante vigilância da mãe, ela conseguiu evitar ser detectada e eliminar esses centros de pesquisa. Ela explica que essas instalações buscavam uma forma de fazer com que Accelerator alcançasse o nível 6 de Esper, algo que nunca foi realizado antes. Toma sugere que ela poderia ter pedido ajuda em vez de recorrer à criação de clones. No entanto, Misaka afirma que seu confronto com Accelerator pode ocorrer apenas 125 vezes antes de se tornar letal. Se ela morrer na realidade, Accelerator perderia a motivação para alcançar o nível 6 e suas outras 10.000 clones seriam poupadas da morte. Misaka se sente motivada a procurar Accelerator e se levanta para iniciar sua busca. Toma se coloca em seu caminho decidida a protegê-la. Misaka se irrita e tenta afastá-lo à força. Ela libera seus poderes elétricos e se prepara para atacá-lo. No entanto, Toma permanece firme, sem demonstrar medo diante de seu poder. Isso surpreende Misaka, que o alerta para levá-la a sério. Toma insiste que não vai lutar contra ela e a encoraja a dar o seu melhor. Misaka dispara seu primeiro raio, errando propositalmente. Em seguida, lança outro raio, atingindo Toma e fazendo desmaiar no chão. Sem que Misaka perceba, Toma já havia absorvido o choque e se levanta rapidamente para enfrentá-la. Misaka observa confusa, sem entender por que seu maior rival se recusa a lutar. Toma explica que não vai machucá-la por causa de tudo que ela já enfrentou. No entanto, ao invés de se confortar com suas palavras, Misaka fica cada vez mais frustrada e diz a Toma para parar de pensar que ela é uma boa pessoa. Ela tenta lançar mais raios, mas Toma absorve todo. Misaka questiona por que ele está defendendo alguém que se considera uma vilã. Toma afirma com firmeza que não a vê como tal. Ele acredita na amizade deles e implora para que ela não se coloque em perigo. Misaka reúne ainda mais energia e lança um último aviso. Toma permanece firme, recusando-se a deixá-la passar. Dominada pelas emoções, Misaka libera toda a sua eletricidade, envolvendo toda a ponte. Quando sua energia se esgota, ela recolhe o gato preto e verifica como está Toma. Ele tenta se levantar, mas seu corpo está fraco demais. Caído no chão, Toma pensa em uma forma de impedir o experimento dos cientistas sem alertá-los ou colocar Misaka em risco. Uma das clones de Misaka chega ao porto da cidade preparada para enfrentar Accelerator. Ela pronuncia a palavra código que ativa o ambiente de combate e espera por seu oponente. Como leva Himigami Index a uma sauna para relaxar e aliviar o estresse. Durante uma massagem leve, Como compartilha informações sobre Toma e seus poderes. Quando Himigami pergunta sobre as habilidades reais de Toma, Como explica que seu status de Esper nível 0 revela que existe uma parte do sistema de classificação da cidade que ainda não foi compreendida. Toma é uma anomalia como um náufrago que ninguém se esforça para estudar. Enquanto isso, Toma acorda nos braços de Misaka. Ela parece insatisfeita e pergunta por que ele não lutou contra ela. Toma sorri e diz que estava ocupado pensando em como acabar com o experimento, e que finalmente encontrou um plano. Quando Misaka pergunta qual é, Toma explica que precisa fazer os cientistas perderem a fé no poder de Accelerator. Ele pretende desafiá-lo para um duelo e derrotá-lo, provando que até mesmo um Esper nível 0 como ele pode vencer um nível 5. Misaka fica chocada e tenta convencê-lo a não se arriscar. Toma ignora as preocupações dela, se levanta e pede que ela revele onde Accelerator está. Enquanto isso, Accelerator chega ao porto para enfrentar uma das clones de Misaka. Eles trocam algumas palavras antes da luta. A clone perde a paciência e exige que Accelerator comece logo. Ele para de falar e avança contra ela. Toma corre desesperadamente até o porto, esperando alcançar Accelerator antes que a batalha com a clone comece. Misaka observa tudo da ponte, surpresa com a ousadia de Toma. Ela olha para o gato preto em seus braços e decide segui-lo. Toma chega ao porto e pula a cerca. Ele percebe faíscas de relâmpago no ar e deduz que a luta já começou. Accelerator assume a vantagem logo no início da batalha. A clone de Misaka, por sua vez, permanece imóvel esperando que o vento se levante para gerar eletricidade estática. Quando isso não acontece, ela muda de estratégia, tenta converter o oxigênio ao redor em ozônio na esperança de sufocar seu oponente. Mas Accelerator percebe a manobra. Ele avança sem hesitar e atinge com força. Com a habilidade de manipular vetores como impulso, força e outros princípios da física, Accelerator parece invencível. Sua única vulnerabilidade, a mão direita de Toma.
Quando o Accelerator está prestes a derrotar a clone, Toma chega ao local. Sem hesitar, exige que ele a deixe em paz. Accelerator sorri com desdém e oferece a Toma a chance de ir embora, mas Toma permanece firme e dá um passo à frente. A clone observa confusa e se pergunta por que alguém arriscaria tanto por alguém como ela. Toma não responde, apenas com um olhar determinado foca em seu inimigo. Ele diz algumas palavras e em seguida desfere um soco direto em Accelerator. Em resposta, Accelerator chuta o chão com força, liberando uma rajada de ar comprimido que arremessa Toma para trás. Em seguida, manipula os trilhos de uma empilhadeira como armas, lançando-os em sua direção. Toma desvia por pouco e se prepara para contra-atacar. Accelerator se aproxima e toca Toma, mas ele usa sua mão direita para anular a habilidade do inimigo. Isso irrita Accelerator, que se pergunta o que aconteceu. Frustrado, ele chuta um container espalhando poeira inflamável. Ele provoca uma grande explosão. Toma sobrevive ao ataque por pouco, recuando a tempo. Accelerator promete fazer Toma pagar por tê-lo provocado. Ele avança, mas Toma responde com um soco poderoso no rosto. Accelerator se enfurece ainda mais e os dois entram em um combate intenso. Toma mantém a calma e continua acertando golpes no rosto do inimigo. Durante a luta, percebe que a fraqueza de Accelerator é o combate corpo a corpo, pois o Esper poderoso não sabe se defender bem em brigas de rua. Com isso em mente, Toma intensifica seus ataques e domina o adversário. Mesmo após ser arremessado várias vezes, Accelerator se levanta. Murmura palavras desconexas como se estivesse à beira do colapso e então forma uma esfera de plasma sobre sua cabeça. O feixe cresce rapidamente, pulsando com energia instável. Ele mira em Toma. Ele consegue se esquivar, já antecipando o próximo movimento. Quando Accelerator está prestes a disparar novamente, Misaka surge e grita para que ele pare. Toma, surpreso, pede que ela não interfira, mas Misaka apenas sussurra um pedido de desculpas e prepara sua moeda para lançar o icônico disparo Flame. Toma grita para que parem, mas a bola de plasma continua a se expandir. Misaka entende o funcionamento do feixe e cria um plano. Ela decide usar suas clones para manipular a velocidade do vento ao redor das turbinas da cidade. Direcionando energia elétrica para as turbinas e acelerando sua rotação, elas conseguem controlar o vento e impedir que o Accelerator o comprima. O plano funciona e interfere na pressão do ar, desestabilizando o plasma. Isso obriga Accelerator a interromper a formação da bola de energia. Furioso com a interferência, ele se determina ainda mais a derrotar Misaka e Toma. Toma se recupera e desafia Accelerator para continuar lutando. Ele investe contra Toma com toda a sua força, mas Toma desvia e acerta um golpe devastador. Accelerator perde a visão e desaba, vencido pelo impacto. Toma também desmaia logo depois, esgotado. Ele acorda e percebe que tá tocando o peito de uma das clones de Misaka. Envergonhado, pensa que fez isso sem querer, mas a clone admite que posicionou a mão dele ali. Toma se desespera ao perceber que a anestesia o impediu de sentir qualquer coisa. Misaka informa que o plano deu certo e que a pesquisa sobre Accelerator foi suspensa. No entanto, ela e suas clones ainda podem ser enviadas a uma instalação para pesquisa sobre segmentação celular e criação de novas espécies. Toma pergunta se voltará a vê-la e ela responde que sim antes de seguir seu caminho. Na manhã seguinte, o médico verifica o estado de Toma, confirma que está bem e vai embora. Mais tarde, Misaka o visita para agradecê-lo e entrega uma caixa de chocolates caros. Toma aprecia o gesto e comenta o encontro com a clone naquela manhã. Misaka o provoca antes de se despedir. Toma lembra de que ela deveria se orgulhar por ter dado vida a tantas pessoas através de seu DNA. Misaka carrega a culpa pelas mortes da maioria de suas irmãs, mas Toma a consola dizendo que elas provavelmente agradeceriam a ela por tê-las feito existir. Algumas horas depois, Index visita Toma e, em um gesto brincalhão de preocupação, fica em cima dele e morde sua cabeça. Enquanto isso, Misaka e suas clones retomam suas rotinas e passam a viver seus dias com tranquilidade. Algumas semanas após a intensa batalha contra Accelerator, Toma é obrigado a sair de férias no interior com Index. Como a professora deles os envia para longe com o objetivo de acalmar os ânimos após os recentes confrontos, Toma tenta recusar a proposta, mas Como insiste, afirmando que ele não tem escolha. Para agravar a situação, Index, que não possui cidadania legal, consegue convencê-lo a levá-la junto. Toma falsifica uma identificação para Index, permitindo que ela saia da cidade academia. Toma acaba preso em um resort à beira-mar com Index, que frequentemente o coloca em situações difíceis. Durante o tempo de descanso, Index oferece a Toma uma água-viva venenosa como presente, que o pica. Ele trata os ferimentos no quarto e um atendente do resort o informa que os visitantes chegarão no dia seguinte. Toma passa o dia refletindo sobre seus pais e primos que não vê há muito tempo, sem saber como eles podem ter mudado. Na manhã seguinte, Toma acorda com uma ligação.
O atendente informa que seus pais já chegaram. Toma vê Index ainda dormindo e sai para encontrar seu pai. Quando vê, seu pai corre ao seu encontro e o cumprimenta com entusiasmo. Toma demonstra surpresa e se oferece para carregar a mala, mas seu pai pede que espere pela mãe e pela prima, que chegarão em breve. Logo depois, sua prima, agora mais crescida e desenvolvida, chega e pula em seus braços. Toma tenta afastá-la e nesse momento sua mãe aparece. Toma não a reconhece, pois ela parece ter apenas 15 anos. Pensando se tratar de outra prima, ele comenta algo desrespeitoso. Só percebe o erro quando seu pai o repreende por ter falado assim com a própria mãe. Diante da realidade de que sua mãe parece uma adolescente, Toma fica atônito e começa a rir descontroladamente. Frustrado, ele corre de volta para seu quarto, ignorando as tentativas do pai de fazê-lo voltar. Ao retornar ao resort, Toma descobre que o atendente foi substituído por alguém que se parece com uma das clones de Misaka. Parece que alguém tá alterando as pessoas ao seu redor. Para tornar tudo ainda mais estranho, o segundo atendente, que antes era um idoso, agora se parece com Style, o mago. Toma se assusta ainda mais ao ver Index descendo as escadas, mas agora tem a aparência de um garoto adolescente. Na cena seguinte, Toma acorda na praia após ter sido amarrado várias vezes por sua própria família. Ele ainda acredita que tá preso em um sonho e que logo acordará. No entanto, seu pai chega e afirma que aquilo é real. Pouco depois, sua mãe aparece vestindo um traje de banho provocante, cobrindo mal o corpo. Finalmente, Index, ainda com a aparência de um garoto, aparece e começa a perseguir Toma. Toma volta ao resort e encontra os atendentes assistindo a um noticiário sobre a Casa Branca e os Estados Unidos. Curioso, ele observa e se surpreende ao ver como reportando de lá com Misaka atuando como presidente. Situações estranhas e constrangedoras continuam acontecendo, deixando Toma cada vez mais confuso. Quando não aguenta mais, ele sai para tomar um ar fresco. Ao subir uma escadaria até um local de descanso, Toma encontra uma garota com roupas peculiares e acorrentada. A garota o confunde com o lançador do feitiço e o ataca. Por sorte, Kanzaki e seu colega Tsushi Mikado, que na verdade é membro da igreja, intervêm e impedem que ela o machuque. Toma se surpreende ao ver os dois no resort e logo pede uma explicação. Kanzaki revela que ele tá preso em um mundo parecido com uma ilusão, algo próximo de um genjutsu como nos relatos de Naruto. Ela explica que o responsável por esse feitiço ainda está oculto, esperando o momento certo para concluir a magia e transformar completamente a realidade ao redor. A garota acorrentada chamada Misha se desculpa por seus atos e revela que é uma purista da igreja russa. Após as apresentações, Kanzaki e os outros explicam a existência da árvore de Sephiroth que classifica os anjos no céu. Eles suspeitam que um mago poderoso, talvez um anjo caído, esteja por trás da distorção no mundo em que se encontram. Inicialmente suspeitaram de Toma, mas ao perceber que ele não entende nada da situação, passaram a considerar outro suspeito. Subitamente, Misha invoca um monstro de água para atacar Toma. Ele se defende com seu poder imaginário de anulação, confirmando a suspeita de Misha de que ele é realmente um Esper nível 0. Toma se volta para Tsushi Mikado e pergunta sobre seu vasto conhecimento sobre a igreja e magia. Tsushi Mikado revela que sempre foi um membro da igreja, embora Toma não soubesse disso. Naquela noite, Toma reflete sobre o encontro e se lembra de Tsushi Mikado revelando sua identidade como agente da igreja encarregado de espioná-lo. Kanzaki também sugere que o lançador do feitiço pode ser alguém próximo de Toma. Quando perguntam se seus pais parecem os mesmos de antes, Toma fica sem resposta. Tsushi Mikado se junta a ele na varanda e explica que sua atuação como ídolo é apenas uma fachada para a investigação. Toma questiona por que Tsushi Mikado pratica magia sendo um Esper. Seu amigo revela que Kanzaki na verdade é uma princesa destinada a liderar o clã de seus seguidores. Ele também conta que a consciência de Style reside dentro de Kanzaki, o que faz com que ela às vezes se pareça com ele. Enquanto conversam, Kanzaki invade o quarto cansada dos toques inapropriados. Ela pede que Toma acompanhe até a casa de banhos para se lavar. Na casa de banhos, Toma revela que já sabe da verdadeira identidade de Kanzaki. Ela não se incomoda e pede que ele vigie a ala masculina enquanto ela se banha, pois não se sente à vontade na ala feminina. Toma assume o posto. Pouco depois de Kanzaki terminar o banho, o pai de Toma entra e puxa o filho pra dentro, dizendo que os dois devem tomar banho como homens. Toma tenta alertá-lo sobre o risco, mas seu pai entra mesmo assim. Lá dentro, encontram a Kanzaki sem roupa e saem às pressas. Pai e filho param no jardim para descansar após a fuga. Ao retornar ao resort, Toma ouve seus pais prestes a ter relações íntimas no quarto acima. Preocupado, corre para interrompê-lo. No dia seguinte, Index com forma de raposa caminha pelo corredor, preocupada com a ausência de Toma no dia anterior. A mãe de Toma sai do quarto se preparando para sair. Quando perguntam para onde vai, ela responde que tá voltando para casa deles para trancar a porta. Misha se oferece para acompanhá-la, e as duas deixam o resort.
Toma e seu pai discutem novamente antes de a cena escurecer. O pai revela que Misha se recusou a tocar a mão direita de Toma no jardim. Toma se reúne com seus companheiros no jardim para discutir o feitiço Angel Fall. Ele compartilha as informações obtidas com Misha na noite anterior e questiona por que ela não pôde tocar sua mão. O grupo conclui que Misha deve ser a lançadora do feitiço e que não pretende cancelá-lo. Eles precisam chegar à casa dos pais de Toma com urgência. Toma pega um mapa com seu pai e parte de táxi em direção ao destino. Ao chegar na casa de seus pais, Toma e os outros descobrem um local completamente vazio. Toma entra e encontra lembranças peculiares na coleção de seu pai. Durante a exploração, ele se depara com um desenho antigo, feito por ele ainda na infância, e continua examinando o lugar. Em seguida, ele encontra uma fotografia de seu pai e percebe que ele parece exatamente como antes, o que levanta a suspeita de que seu pai possa ser o responsável pelo feitiço. Nesse momento, Misha e a mãe de Toma chegam. Ao vê-las, Misha foge e Toma corre atrás dela, questionando por que seu pai lançaria um feitiço tão estranho. Sem querer, ele encontra a Ingami disfarçada de motorista de ônibus, mas sem ter consciência da própria identidade. Toma rapidamente pede uma carona e Ingami o leva em seu caminhão. Naquela mesma noite, Toma retorna ao resort com urgência e encontra Kanzaki. Ele pergunta sobre seu pai e conta tudo o que descobriu. Kanzaki se prepara para lidar com o pai de Toma, mas Toma decide confrontá-lo pessoalmente. Ele vai até a praia e encontra o pai encarando o horizonte. Lá, Toma questiona o envolvimento do pai com o ocultismo. O pai explica que quando Toma era pequeno era considerado uma criança azarada por causa das constantes situações ruins ao seu redor. Na tentativa de mudar o destino do filho, ele recorreu ao ocultismo, já que a ciência não trouxe resultados. Toma demonstra insatisfação com a decisão do pai, dizendo que aceitava sua má sorte e que o pai não deveria ter interferido. O pai parece surpreso e admite que colecionar lembranças ocultistas nunca traria sorte a Toma. Em seguida, Toma pergunta se ele sabe algo sobre o falso feitiço do anjo, mas o pai afirma não saber de nada. Toma pergunta sobre o paradeiro da mãe e o pai responde que Toma foi a última pessoa a vê-la. Nesse momento, Misha chega à praia com os outros. Toma desconfiado, exige saber quem ela realmente é. Sem dizer uma palavra, Misha saca sua arma e se prepara para atacar Toma e seu pai. Antes que algo aconteça, Kanzaki intervém pedindo o golpe. Ela diz que Misha não pode tirar a vida sem a permissão do criador. Em seguida, Kanzaki revela que ela não é a verdadeira Misha. É uma impostora ligada à igreja do criador. A impostora sorri, transforma o dia em noite, revela suas asas e ergue sua massa como um anjo celestial. Então invoca uma cúpula mágica chamada Sweep, envolvendo todos em um novo campo de batalha. Toma se prepara para usar sua mão direita para anular a magia do anjo caído, mas Kanzaki o adverte de que esse poder não funciona contra anjos. Subitamente, uma música intensa começa a tocar, sinalizando o início de uma batalha séria. Toma agarra a mão do pai e foge, deixando Kanzaki encarregada de enfrentar o anjo caído. Ao chegar em casa, Toma encontra sua mãe desacordada. Ele suspeita que o pai esteja fingindo não saber de nada e o pressiona para revelar onde fica o local do ritual que pode quebrar o selo mágico antes que o feitiço se torne irreversível. O pai parece cada vez mais confuso. Soshimi Kato chega e explica que, embora o pai de Toma fosse um dos suspeitos, ele não tinha consciência do que estava fazendo. As lembranças que ele coletou de vários países eram, na verdade, componentes essenciais para o ritual. Quando a família saiu da casa, o ritual foi ativado. A única solução agora seria destruir o conjurador, que poderia ser o próprio pai de Toma, ou então usar magia para quebrar o selo. Toma tenta defender o pai, mas Soshimi Kato nocauteia. Depois disso, o pai de Toma decide destruir o selo mágico com sua própria magia, mesmo sabendo que isso é extremamente perigoso, pois espera usar magia pode causar a própria morte. Ele retira 5 frascos do bolso e os lança nos 4 cantos da sala. O chão se ilumina e Soshimi Kato começa a entoar os encantamentos para impedir o falso feitiço angelical. Enquanto fala, ele começa a sangrar, mas continua até completar o feitiço, disparando um forte raio de plasma contra Misha, que é destruída. A luz do dia retorna repentinamente e Kanzaki é salva. Toma recobra a consciência e verifica o estado do pai, que milagrosamente sobreviveu. No entanto, a condição de Soshimi Kato é mais crítica. Na cena seguinte, Toma acorda em uma cama de hospital e encontra Soshimi Kato vivo e bem. Soshimi Kato revela que usou seus poderes de auto-renascimento para voltar à vida. Poucos instantes depois, os pais de Toma aparecem e informam que a casa deles foi destruída pela explosão. Eles terão que morar na antiga mansão alugada por enquanto. Toma olha para sua mãe e reconhece que ela é realmente sua mãe e não a garota de 15 anos de antes. Index chega pouco depois e reclama das coisas que Toma fez com ela quando estava em sua outra forma. Como vingança, ela pula em cima dele e o morde. Algumas noites depois de receber alta, Toma acorda em seu dormitório com sangramento no nariz. Ele tenta pegar papel na cama de Index sem acordá-la. Porém, Index desperta e interpreta mal a situação, achando que Toma estava com más intenções. Toma tenta se explicar, mas Index morde sua cabeça. Ele verifica a hora e percebe que as férias de verão chegaram ao fim. No dia seguinte, Mika e os outros voltam à escola.
Mika serve como ajudante de Misaka por um tempo, mas Misaka logo se entedia e decide sair. Ao sair da escola de empregadas, ela encontra seu perseguidor, Anabara. Anabara se aproxima dela e a convida para sair. Mas Misaka, desconfortável, tenta recusar educadamente. Anabara não entende a rejeição e continua insistindo em acompanhá-la para todo lado. Para se livrar dele, Misaka agarra Toma e pede que ele finja ser seu namorado. Todos ao redor veem os dois de mãos dadas e interpretam errado a situação. Misaka leva Toma a um restaurante próximo e explica a situação envolvendo seu perseguidor. Anabara é filho do superintendente, o que dificulta uma rejeição direta. Misaka pede a Toma que finja ser seu namorado para que Anabara pare de insistir. Toma provoca Misaka e diz que ela deveria limpar o mostarda que está no nariz antes de lhe dar uma resposta. Misaka, envergonhada, limpa o nariz e entrega o cachorro quente para Toma. Toma então pergunta como eles poderiam fazer o relacionamento parecer mais real. Misaka sugere algumas ideias e ele escuta com atenção. Depois os dois se sentam para fazer a lição de casa juntos. Assim que finalizam, ela se levanta e sai para buscar algo para os dois beberem. Enquanto Toma observa o movimento à frente, ele vê Anabara brincando com um garoto e seu cachorro. Anabara percebe Toma e se aproxima para conversar. Durante a conversa, Toma descobre que Anabara na verdade é uma boa pessoa, apenas muito maluco por alguém. Misaka vê os dois conversando e pede para falar com Toma em particular. Toma aconselha Misaka a considerar dar uma chance a Anabara para ver o que acontece. Misaka reflete sobre isso, agradece pela ajuda e segue até outra loja onde entra na multidão para comprar as bebidas. Anabara permanece ao lado de Toma conversando mais sobre a situação. De repente, Toma nota uma figura correndo em meio à multidão, alguém idêntico a Unabara, aparentemente tentando alcançar Misaka para alertá-la sobre algum perigo iminente. Confuso, Toma se vira para Unabara, que está ao seu lado, e pergunta se ele tem um irmão. Mas a resposta nunca vem. Unabara, ao seu lado, continua agindo com naturalidade, mantendo a compostura até ser tarde demais. Com um movimento rápido e preciso, ele dá um tapa nas costas de Toma, forçando o início de uma luta repentina. Instintivamente, Toma foge pelos becos da cidade, tentando ganhar tempo. Enquanto corre, liga para Index em busca de resposta. Do outro lado da linha, ela rapidamente identifica a arma do inimigo, uma faca feita de obsidiana negra, envolta em magia. A revelação só aumenta a urgência da situação. Toma continua correndo até ser encurralado em um canteiro de obras abandonado, cercado por máquinas pesadas e sombras ameaçadoras. Toma avança contra o monstro e acerta a faca com sua mão direita, destruindo a arma e anulando os poderes do inimigo, e uma viga cai sobre eles, mas Toma consegue se esquivar a tempo. Ele faz algumas perguntas ao monstro antes de continuar o combate, e vigas de ferro continuam caindo, dificultando a luta. Em certo momento, um raio de energia cai diretamente sobre o monstro, mas em vez de ser esmagado, ele é dividido e contido pela eletricidade de Misaka. Misaka hesita sem saber se deve dar uma chance ao verdadeiro Unabara ou acabar de vez com a ameaça. A história entre Unabara e Misaka não recebe muito tempo de destaque, com o foco se voltando mais para a vida de Accelerator após sua derrota para Toma. Em uma noite qualquer, Accelerator vai a uma loja de conveniência próxima para comprar mantimentos. Depois de fazer as compras, ele caminha pelas ruas de Cidade Academia e acaba encontrando um grupo de delinquentes que tenta atacá-lo. Esses agressores acreditam de forma equivocada que Accelerator enfraqueceu depois de perder para Toma. Ele suspira e derrota todos com facilidade antes de continuar seu caminho de volta para casa. Desta vez ele caminha mais tranquilo e centrado pelas ruas. Durante o percurso ele percebe uma pessoa pequena coberta por um manto seguindo seus passos. Ele permite que essa pessoa fale e então descobre que se trata de uma clone de Misaka. Essa clone fala em ritmo acelerado, que deixa o desconfiado das verdadeiras intenções dela. Então ele retira o manto da clone para confirmar sua identidade e acaba expondo seu corpo nu. Misaka se encolhe no chão, constrangida e com frio. Ele devolve o manto a ela e segue para o prédio onde mora, acompanhado pela clone, chamada como 200.001, que continua o seguindo e interferindo em sua rotina. Cansado da presença constante da clone, ele questiona os motivos dela. A clone revela que suspeita que Accelerator saiba mais sobre os cientistas envolvidos na pesquisa que foi encerrada. Mesmo com essa revelação, ele se mantém calmo e chega ao andar do seu apartamento. Ao entrar no quarto, ele encontra tudo revirado. Misaka sugere chamar as autoridades para investigar, mas ele prefere ignorar e apenas se deita no sofá para dormir. Ele aconselha a Misaka a fazer o mesmo, já que o dia seguinte poderia ser difícil. Na manhã seguinte, Accelerator acorda e encontra a clone de Misaka identificada como 200.001 falando coisas sem sentido. Ele se arruma para o dia e vai até uma lanchonete próxima para tomar café da manhã. Enquanto Misaka escolhe o que vai comer, Accelerator percebe o cientista Maio entrando em seu supercarro. A visão desperta sua raiva e ele considera confrontá-lo. No entanto, ele hesita por tempo demais e a Maio percebe sua presença partindo rapidamente. Quando a comida chega, ele permite com paciência que a falante clone de Misaka coma primeiro. Durante a conversa, ele questiona por que ela fala tanto e se pergunta o que há no cérebro dela. Misaka garante que mesmo que ela morresse, outras centenas de clones igualmente irritantes iriam substituí-la por causa do que carrega dentro do cérebro. Tentando manter sua aparência ameaçadora, ele ameaça eliminá-las uma a uma.
No entanto, Misaka percebe que ele tá apenas fingindo e revela que sabe que ele nunca gostou de verdade dos experimentos. Em seguida, ela compartilha informações pessoais sobre a história dele que ele nunca havia contado a ninguém. Surpreso, ele olha pra ela com desprezo e decide ir embora. A clone de Misaka desmaia por exaustão e pela falta de nutrientes, resultado do tempo que passou no tanque de incubação. Ele a leva para sua casa demonstrando cuidado e compaixão. Depois disso, ele visita Yoshikawa, uma cientista mais velha, para pedir emprestado o manual de ajustes das clones Misaka. Durante a conversa, Yoshikawa informa a Accelerator sobre uma anomalia no sistema de criação das clones. Ela revela que aquela Misaka é a última sobrevivente de um lote específico e foi criada para liderar o exército de clones. No entanto, 7 dias antes, alguém infectou o arquivo de personalidade da clone com um código malicioso. O vírus está programado para se ativar à meia-noite daquela mesma noite. Se for ativado com sucesso, todas as clones entrarão em colapso. Ele então pergunta a Yoshikawa quem foi o responsável por criar o vírus e ela revela que foi a Maio quem escreveu o código. Movido pelo rancor pessoal que sente, Accelerator sente-se na obrigação de proteger as Misakas e eliminar o vírus. Yoshikawa entrega a ele um arquivo que pode ser usado para localizar a Maio. Enquanto caminha, ele reflete sobre o passado e sobre o fato de ter nascido com poderes de nível 5, o que o fez ser considerado uma ameaça à segurança nacional. Ele se lembra de como foi perseguido durante anos pelo exército e pela marinha, que nunca conseguiram capturá-lo. Com a decisão de salvar Misaka, ele volta ao restaurante onde havia deixado a clone e descobre por meio da garçonete que um homem de jaleco branco a levou embora. Imediatamente ele entra em contato com Yoshikawa e informa o que aconteceu. Juntos eles rastreiam a Maio e conseguem localizar sua posição em uma área isolada nos subúrbios da cidade. Ele sorri e parte rapidamente para o local. Na cena seguinte, a Maio aparece ansioso aguardando a ativação do vírus. Ele conecta sua estação de trabalho ao cérebro de Misaka e monitora os sinais vitais enquanto espera o efeito do código. De repente, ele nota o Accelerator se aproximando através do espelho lateral do carro. A Maio tenta fugir, engata a marcha ré e acelera em direção ao Accelerator. Mas o Accelerator utiliza seu campo de força para parar o carro e prender a Maio. Com o cientista inconsciente, o Accelerator se volta para a clone de Misaka que está desacordada. Ele encontra eletrodos conectados à cabeça dela e entra em contato com Yoshikawa, buscando informações sobre como impedir que o vírus seja ativado. Yoshikawa explica que será necessário um tanque de incubação especial, além de um medicamento específico para isolar e neutralizar o código do vírus. Yoshikawa garante que já está a caminho para ajudar. No entanto, a clone de Misaka começa a falar rapidamente, o que faz o monitor cardíaco sobrecarregar. Yoshikawa percebe que o vírus está tentando se ativar por conta própria e que o tempo está se esgotando. Ela orienta a Accelerator a eliminar a clone para salvar as outras. Ele, determinado a salvar a irmã de Misaka sem matá-la, decide arriscar tudo com um plano ousado. Ele escolhe substituir uma máquina testamento por si mesmo e entrar na mente da clone para manipular seu arquivo de personalidade e restaurá-la a um estado anterior. Yoshikawa tenta convencê-lo a desistir do plano perigoso, mas ele ignora o aviso e destrói objetos ao redor enquanto se prepara para o ritual. Em seguida, ele acessa a mente de Misaka e começa a reescrever o código na tentativa de reiniciá-la. Antes que o Accelerator termine o processo, a Mai desperta e aponta uma arma para ele. No instante anterior à conclusão da reprogramação, a Mai atira na cabeça dele, ele perde a consciência, mas o código do vírus é apagado e o sistema reinicia com sucesso. Após algum tempo, ele volta a si com sangue escorrendo da testa, tendo conseguido endurecer seu crânio a tempo para impedir que a bala penetrasse com profundidade. Mesmo ferido, ele se levanta e caminha em direção a Mai com a intenção de finalizá-lo, mas desaba no caminho. A Mai começa a rir de forma descontrolada e se prepara para atirar novamente nele, que permanece inconsciente. Porém, Yoshikawa chega a tempo e derruba a Mai. Ele cai no chão e troca um último olhar com Yoshikawa antes de perder a consciência. Yoshikawa se desculpa por ter sido ingênuo e diz algumas palavras de encorajamento antes de se ajoelhar para terminar o que começou. A Mai também ergue a arma e pronuncia suas palavras finais, e então os dois puxam o gatilho ao mesmo tempo. Após a cirurgia, Yoshikawa acorda e encontra seu médico ao lado. Ela descobre que sobreviveu graças aos esforços dele. O médico explica que foi o Accelerator quem manteve seu coração batendo até a chegada ao hospital. Alguns dias se passaram desde o início do novo semestre escolar de Toma. Durante o café da manhã, ele conversa com Index, sua companheira de quarto, e promete sair com ela mais tarde. No caminho para a escola, Toma encontra a verdadeira Misaka, que parece apressada. Ele a interrompe e pergunta por que ela tá com tanta pressa. Misaka provoca Toma, lembrando das vezes em que os dois fingiram ser um casal para enganar a turma. Toma interrompe no meio do assunto e corre para a escola. No estacionamento, ele encontra a professora Como, que carrega um monte de papéis. Ela explica que foi encarregada de redigir um documento técnico para um instituto de pesquisa e comenta sobre níveis de poder e ações involuntárias. Enquanto isso, Sushi Mikato é transportado magicamente para encontrar Eliester em uma sala especial. Eliester o informa sobre uma invasora chamada Shelley, vinda da igreja purista inglesa, e designa Toma para lidar com ela.
Toma estranha a ausência de Tsuchimikato e pergunta a um amigo desinformado sobre seu paradeiro. Pouco depois, Como chega à sala de aula e apresenta Index como a nova aluna transferida. No entanto, todos percebem o erro quando a verdadeira aluna nova Himigami entra. Toma e Como rapidamente corrigem a confusão e pedem que Index aguarde do lado de fora. Index sai andando e logo sente fome. Ao tentar usar uma máquina de venda automática perto da escola, ela se confunde. Uma estudante chamada Ruka ajuda e Index agradece, convidando-a para almoçar juntas na cafeteria. Ruka revela que também é uma aluna transferida. Após a aula, Toma vai ao banheiro, mas escuta vozes vindo de uma sala próxima. Ele entra de repente e encontra Index e Ruka trocando de roupa, sendo imediatamente acertado por um soco no rosto. Mais tarde, ele se acalma e pergunta a Index sobre Ruka, mas ela já havia desaparecido. Durante o intervalo, Index encontra Ruka escondida atrás de uma árvore no pátio da escola. As duas conversam sobre os sentimentos de Toma e Index teme que ele a odeie. Ruka tenta acalmá-la e afirma que Toma ainda se importa com ela. Toma chega logo depois e convida as duas para sair. No entanto, ao perceber que tá sem dinheiro, ele vai ao caixa eletrônico sacar algum valor. Lá Himigami aparece e o confronta por tê-la deixado de lado. Toma a convida para almoçar com o grupo. Himigami, constrangida, pergunta sobre Uka e revela que estudaram juntas no ensino médio, mas ninguém da escola lembrava dela ou conseguia reconhecê-la. Após uma investigação por conta própria, Himigami descobre que Ruka usa o nome de código Counter-Stop e está ligada à instituição dos 5 elementos, uma organização secreta que influencia a cidade academia. Antes de partir, Himigami avisa Toma para ter cuidado com Ruka. Toma leva todos a um restaurante e mesmo tímida, Ruka acaba se juntando a ele. De volta à escola, Como conversa com seu colega Yamakawa sobre a ligação entre Toma e a misteriosa nova estudante. Durante o papo, Yamakawa recebe uma ligação de trabalho e sai. Em seguida, Himigami entrega um livro da biblioteca para Como e pede que ela investigue Ruka. Em outra parte da cidade, Shirai Kuroko enfrenta uma impostora e consegue capturá-la. A impostora invoca um golem e prende Kuroko, mas Misaka chega a tempo, destrói o monstro e salva a amiga. Juntas, elas descobrem que a impostora fugiu para outra área e invocou um golem ainda mais forte em busca de algo. Depois da escola, Toma, Index e Ruka vão até um shopping subterrâneo. Enquanto as meninas fazem compras, Toma recebe uma ligação estranha de alguém pedindo ajuda. A chamada é encerrada abruptamente, mas ele não dá muita atenção por estar em um local cheio de gente. Logo depois, ele encontra as garotas na seção de roupas de banho, onde decidem experimentar alguns modelos. Procurando por elas no shopping, Toma acidentalmente entra no provador e as vê parcialmente sem roupa, sendo imediatamente espancado por ambas. Mais tarde, eles tiram fotos juntos em uma cabine e começam a voltar para casa. Enquanto caminham pelo corredor do shopping, Misaka aparece e tenta se comunicar telepaticamente com Toma e os outros. Quando isso falha, ela avisa em voz alta que há um terrorista no local prestes a atacar. O shopping é evacuado, mas um dos olhos do golem inimigo detecta Toma e seu grupo. A mulher impostora Shelly fecha o shopping e corta a energia. Toma pede que Index e Ruka saiam do local imediatamente, mas Index insiste em ficar para lutar. Após alguma discussão, Misaka e Kuroko se juntam a eles. Misaka e Index trocam provocações, enquanto Toma tenta não se envolver. Mesmo com a conexão entre eles, Shelly continua atacando. Toma consegue bloquear todos os ataques do golem e ao olhar pro lado vê Ruka observando tudo. Ele tenta protegê-la, mas o golem acerta seu rosto, esmagando parte dele. Ruka acorda e percebe os danos em seu rosto, além da presença de uma estranha luz sob a pele. Desorientada, ela entra em pânico e foge, sendo perseguida por Shelly e seu golem. Enquanto isso, Kuroko encontra outras pessoas presas no subsolo tentando escapar. Toma recebe uma ligação de Como que revela a verdadeira identidade de Ruka. Ruka é um ser único formado pela combinação da bioeletricidade das lanças da cidade, dióxido de carbono e oxigênio. Ela vivia como um tipo de fantasma invisível a olho nu, mas felizmente não demonstrava intenções hostis. Ruka é vista numa rede de esgoto subterrânea, onde tenta regenerar seu rosto ferido. Shelly e seu golem a encontram e se preparam para destruí-la, afirmando que ela é uma anomalia e deve ser eliminada. Shelly repreende o golem pela agressividade. Ruka derrama uma lágrima e se lembra do tempo que passou com Index. Quando o golem avança para atacá-la, Toma chega a tempo de impedir o golpe. Após salvá-la, Toma confronta a Ruka e insiste para que ela pare de agir de forma estranha e lute ao seu lado. No entanto, Shelly invoca um golem ainda mais poderoso e ordena que ele ataque Toma e Ruka. Quando Shelly acredita que encurralou seus alvos, agentes de segurança aparecem e a obrigam a fugir. A determinação de Toma se renova, e ele se prepara para uma nova luta.
Shelly controla seu golem e invoca os poderes dos 4 arcanjos para enfrentar o destruidor imaginado que ela vê em Tuma. Tuma se protege atrás de escudos de choque e conversa com um dos oficiais, pedindo que deixem um caminho aberto no momento certo. Ruka tenta convencê-lo a não arriscar a vida, mas ele afirma que não tem outra escolha senão enfrentar o monstro. Com coragem, ele avança e se posiciona diante do golem. Shelly percebe a ameaça e ordena que o golem chamado Alice ataque Toma. No entanto, Toma desvia com a habilidade dos golpes e alcança Shelly aplicando um soco poderoso que a lança ao chão. Ele se prepara para desferir um golpe final no golem com a mão direita, mas Shelly recobra os sentidos e conjura um feitiço que abre um buraco no chão, fugindo da luta. Deitada na areia, Shelly revela que deseja provocar uma guerra e precisa de uma justificativa para isso. Por isso atacou Tuma e Ruka. No entanto, algo não faz sentido para Tuma. Se Ruka era o alvo principal, por que Shelly não a levou logo? De repente, Tuma entende. Shelly provavelmente está atrás de Index e não de Ruka. Enquanto isso, Index e Misaka esperam numa estação de metrô aguardando o retorno de Toma e Ruka. Index demonstra preocupação com Ruka e comenta sobre os feitiços que viu Shelly lançar. Misaka pergunta por que ela não tá preocupada com Toma. Index responde que sabe que ele sempre volta aconteça o que acontecer. Finks, o gato de Index, escapa das roupas dela e sai correndo. Misaka pede que Index vá atrás do gato enquanto ela fica esperando. Toma discute com os agentes, exigindo que removam os selos que bloqueiam a passagem. Eles explicam que não tem autoridade para suspender os selos. Toma considera pular no buraco para enfrentar Shelly diretamente, mas Ruka o impede. Ela se lembra dos breves momentos que viveu ao lado de Index e de Toma, valorizando cada instante. Para proteger Toma, Ruka decide se sacrificar e enfrentar Shelly sozinha. Ela corre pelos trilhos do metrô e parte em busca de Shelly e do monstro. Ruka se recorda de sua existência anterior como uma entidade suspensa entre dimensões, capaz de perceber todos os vetores ao seu redor, incluindo os seres humanos, sendo invisível para todos. Um dia entediada, ela viu Index tendo dificuldades com uma máquina de vendas e, comovida, decidiu ajudá-la. Assim, Ruka se materializou e se transformou em humana. Index encontra Sphinx em um canteiro de obras e o recupera. De repente, o golem de Shelly surge de um bueiro e confronta Index. Usando seu conhecimento sobre os feitiços de Shelly, Index manipula o golem para que ele se sabote. A estratégia funciona no começo, mas o golem retoma o controle e joga Index no chão, pronto para atacar. Seguindo Ruka pelos trilhos, Toma encontra Shelly, que revela que seu golem tá lidando com Ruka naquele momento. Shelly conta que no passado, oficiais da cidade academia tentaram combinar os poderes de Spears e magos para criar uma quimera com ambas as habilidades. Uma das cobaias foi Alice, amiga de Shelly. O experimento falhou e Alice foi morta brutalmente pelo cientista. Desde então, Shelly deseja se vingar da cidade. Agora que encontrou Toma, o mais forte dos Spears, ela acredita que pode alcançar seu objetivo e deixar a cidade indefesa. Shelly ativa seus selos mágicos e começa a desmoronar o túnel. Toma reage rápido, corre até Shelly e acerta um soco com sua mão direita. O golpe distorce a visão de Shelly e interrompe o feitiço. Ela se recupera e tenta se afastar para se reorganizar, mas Toma impede. Ele conversa com ela com sinceridade, lembrando que ela não é a única que enfrentou tragédias. Toma compartilha suas próprias perdas e o fato de já ter sido chamado de azarado por toda a cidade, jurando não permitir que Shelly consiga o que quer. Emocionada, Shelly lança outro ataque mágico, mas Toma antecipa o movimento e a derruba com um soco. Na superfície, Index é encurralada pelo golem. Quando ele tá prestes a atacá-la, Ruka aparece e o acerta, incapacitando-o temporariamente. O golem reage criando um vórtice em seu peito que começa a sugar tudo ao redor. Mesmo assim, Ruka e Index sobrevivem ao ataque. O golem se prepara para um novo golpe, mas Ruka reúne todas as suas forças para contê-lo. No instante em que o golem vai atacar novamente, Toma chega e usa sua mão direita para bloquear o ataque. Misaka e Kuroko aparecem logo após a derrota do golem. Misaka provoca Tuma como sempre e Kuroko demonstra sua afeição por Misaka. Na cena seguinte, Tuma leva Ruka até o topo de um guindaste. Quando chegam lá, Ruka fala sobre sua amiga querida e o ataque que sofreu. Tomada pela emoção, ela começa a chorar e Tuma a conforta, dizendo que sua capacidade de sentir e chorar prova que ela é verdadeiramente humana. Nesse momento, Index se junta a eles no topo do guindaste e corre para abraçar Ruka. Enquanto isso, Sushi Mikado encontra-se com Eliester para discutir uma falha em seu plano anterior. Durante a conversa, Sushi Mikado percebe que Eliester é um anjo que deseja criar o paraíso na Terra. Ele decide retirar seu apoio, mas alerta Eliester sobre o comportamento imprevisível de Toma. Eliester aceita o aviso e permanece sozinho. Mais tarde, Toma e as garotas se divertem com o médico no hospital. Depois disso, Index e Ruka passam algum tempo sozinhas. Index percebe que Ruka está apresentando falhas e pergunta o motivo. Ruka explica que isso é um efeito colateral de permanecer tempo demais naquela dimensão. Ela diz que chegou a hora de voltar para seu mundo, se despede e desaparece em sua realidade alternativa.
A vida volta ao normal depois que os conflitos se resolvem. Tsuchimikado deixa a escola. Toma retoma seu papel de aluno comum. Misaka continua sendo alvo do carinho exagerado de Kuroko. E tudo retorna a uma rotina tranquila. A história dá uma prévia da próxima personagem importante, a arcebispa Laura Stuart, que almoça sob a vigilância de sua guarda-costas. Index volta a procurar Tuma na escola e o repreende por ter esquecido de colocar comida na geladeira, mordendo sua cabeça mais uma vez. E assim acabamos a primeira parte dessa história. Deixa o like se você gostou e se inscreva no canal para mais.